Bom, vamos falar sobre um outro assunto também bem interessante, sobre uma pesquisa feita pelo grupo Top RH e pelo InfoJobs aí em abril deste ano, com mais de 1.000 pessoas, dizendo que quase 60% dos profissionais que voltaram ao modelo presencial se sentem menos produtivos ao final de um dia de trabalho no escritório, enquanto apenas 21% se sente aí mais produtivo. Já quase 65% das pessoas que trabalhavam em home office e precisaram voltar ao presencial sentem que a sua qualidade de vida piorou. Para saber mais detalhes, vamos falar aqui com o nosso parceiro aqui, Fabrício Bastos, especialista em liderança e gestão de carreira. Fabrício, boa tarde novamente, seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudio. Obrigado pelo convite. Boa tarde a toda a audiência. Fabrício, será que é melhor, aí quero saber a sua análise, será que é melhor para as empresas, então, que os colaboradores, quem sabe, voltem, né, para o home office, no caso de quem foi para o home office em função da pandemia? E aí, como é que fica na sua análise? Pois é, Cláudio, aqui tem acho que o desafio que as empresas e os RHs, né, a área de recursos humanos das organizações têm, é pensar de uma forma mais sistêmica todo esse processo pós-pandemia. Porque como você trouxe nessa pesquisa que foi realizada, quando a gente começa a falar de produtividade, a gente tem que pensar vários aspectos, né, que estão muito entrelaçados nessa pesquisa. Por exemplo, a questão da qualidade de vida, né, o deslocamento em grandes centros, principalmente em grandes centros, ele voltou ao que era ou ficou até mais intenso, né, a questão de trânsito, a questão de transporte público. Então, as pessoas já chegam no trabalho, às vezes, com um tempo maior de deslocamento, ou com a questão que elas tinham anteriormente, a comparação, né, de estar na casa delas, as pessoas que trabalhavam no formato home office, de uma forma diferente. Então, nesse aspecto, quando a gente fala da produtividade, a gente também tem que pensar em toda a questão do deslocamento da pessoa até a localidade, e aí tem um outro ponto, né, como é que a própria organização, a estrutura, né, dos escritórios está, de uma certa forma, acolhendo essas pessoas. Porque muitas empresas, no formato do momento que elas adotaram a questão remota ou híbrida, a grande maioria das empresas, de uma certa forma, elas diminuíram os postos, né, de trabalho onde davam para as pessoas sentarem, as cadeiras, etc. E algumas empresas agora estão até fazendo um movimento contrário, elas estão alugando outros espaços ou alugando outras salas para conseguir acomodar essas pessoas. Então, olhar essa questão, né, de ver o deslocamento das pessoas, a estrutura e a própria política que a empresa e a área de recursos humanos está criando, é um ponto que muitas empresas estão passando por esse desafio, para ver qual que é o formato mais adequado e o impacto que isso tem na produtividade das pessoas. Pois então, né? E aí, será que é por isso, então, Fabrício, que os profissionais aí estão se sentindo menos produtivos aí no presencial? Eu acho que além desse aspecto, Cláudio, tem um ponto bastante importante, né, que é muito relevante a gente identificar dois aspectos quando a gente fala da produtividade. O primeiro deles está vinculado com a questão da atuação das pessoas. Então, por exemplo, eu conheço várias empresas que continuam no formato 100% home office, com alto nível de produtividade para pessoas da área de tecnologia. Então, essas pessoas são programadores e muitas vezes elas trabalham melhor quando elas estão mais focadas e, consequentemente, nos seus ambientes, né? Então, assim, de uma certa forma, sozinhos nas suas casas. Além disso, para essa atuação da área de tecnologia da informação, as empresas identificaram que existem talentos espalhados pelo Brasil inteiro e, às vezes, trazê-los para eixo Rio-São Paulo ou a região sul não é tão possível, porque as pessoas às vezes não querem deixar as suas localidades, pessoas que moram em regiões, por exemplo, do Nordeste, Centro-Oeste, né, e até região Norte. Então a gente começa a perceber essa questão que para algumas atuações é super possível, inclusive mais produtivo a pessoa estar em home office do que outras, né? E, de uma certa forma a gente começa a ver também que alguns aspectos que potencializam a cultura da empresa e os encontros presenciais podem ajudar nesse processo. Quando diminuída a quantidade do presencial, isso pode ser uma boa combinação, que é o formato híbrido, né? Mas aí tem um outro ponto que muitas empresas estão se deparando, que foi, durante a pandemia, algumas empresas criaram uma política de fazer um trabalho e consequentemente, mudaram todo o contrato de trabalho, às vezes de todos os funcionários, para o formato 100% home office. E quando você faz essa migração para um formato, mesmo que seja híbrido, uma vez por semana,
como é que funciona pessoas que estão morando em outros estados, em outras cidades, para se deslocarem, né, e mesmo que seja uma vez por semana, estarem nas empresas. Então, esse eu sinto que é o desafio de como que as empresas vão, além de trabalhar com a questão da produtividade, ser, de uma certa forma, um lugar que as pessoas queiram trabalhar em termos de atração de talentos. Ah, perfeito. Bom, tem coisas que também vieram para ficar aí, né? Não só na questão do home office, né? Mas, inclusive, novas oportunidades. Aí a gente está vendo até desde áreas tradicionais, como telemedicina também, né? Psicologia ali, que já era mais ou menos implementado. E aí vai uma série de outras situações aí, canais no YouTube, até, né, passam aí por trabalhos mais, digamos, amadores, assim, mas o que importa é que, eu comentei numa outra entrevista, Fabrício, que a minha irmã, por exemplo, trabalhava num escritório, num prédio inteiro presencial, um escritório lá de advocacia, publicações sobre jurídicas, né, na internet. Foi todo mundo para o home office e não voltaram mais. O sujeito fez as contas lá e achou melhor todo mundo trabalhar lá em home office lá do que alugar o prédio inteiro, viu que despesas com sala e tal. Então, o que importa é também as pessoas, você já comentou isso aqui, as pessoas também começarem a prestar atenção que os tempos mudaram. Talvez tenham mudado muito rápido, né? Mais do que a gente esperava, mas o fato é que mudaram e muita coisa ficou para trás e é bola para frente, né, Fabrício? Você tocou num ponto, né, Cláudio, que o que eu percebi que aconteceu muito. Pré-pandemia, todo mundo estava acostumado com o modelo, e aquele modelo era um modelo, né, modus operandi, todo mundo, né, grande maioria das pessoas trabalhando no presencial, salvo algumas exceções, algumas pessoas que já tinham uma jornada remota ou até híbrida. De repente, da noite para o dia, no momento da pandemia, tudo que era possível se tornou remoto, por uma necessidade. E aí teve que ter uma adaptação muito forte, muito grande, muito rápida. Depois que teve esse arrefecimento, né, e agora a gente está falando dessa era pós-pandemia, a gente percebe que às vezes algumas empresas e alguns modelos querem voltar para antes. Mas não é mais o que era antes, mas também não é o que era durante a pandemia. Então, como você falou, nessa questão de mudança de comportamento é um desafio. Mas você tocou em pontos interessantes. Por exemplo, eu vejo vários profissionais da área da saúde se adaptando a esse contexto, porque os clientes também querem isso. Sim, sim. Então, por exemplo, eu já vejo médicos e médicas trabalhando nesses dois formatos, presencial e remoto. E o paciente lá identifica qual que é a melhor opção para ela. Algumas pessoas que trabalham na área de psicologia decidiram não estar mais nos seus consultórios, né, e estar 100% remoto, sim. Né, como professores também de inglês, de línguas. Então, eu vejo esse movimento. E é o que você falou, no final do dia, quando a gente fala das empresas, como você mencionou no caso da sua irmã, a gente também tem que considerar uma questão que é o engajamento das pessoas. O quanto que esses colaboradores e colaboradoras eles estão conectados com o que a empresa está trabalhando em termos de cultura, porque isso também impacta a qualidade de vida, né, a forma de trabalhar e, consequentemente, a produtividade. Então, também trabalhar a liderança para fazer essa gestão remota, né, de uma certa forma, como que eu conecto essas pessoas, mesmo no presencial ou à distância, isso também é um fator que cria um aspecto para a gente ter mais produtividade ou menos produtividade, um clima melhor no trabalho ou nem tanto. Ah, com certeza, sensacional. Fabrício, por favor, aí as tuas redes sociais, para quem está aí nos acompanhando, aí quiser te trocar uma ideia, tirar dúvidas aí, por favor. Perfeito, Cláudio. Quem quiser me acompanhar, eu estou tanto no LinkedIn quanto no Instagram, é o meu nome completo, Fabrício César Bastos. Maravilha, obrigado, sempre muito bom conversar contigo, Fabrício. Valeu mesmo, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado, Cláudio, até a próxima, um abraço a toda a audiência. Valeu,